é por meio dele, porque tudo vem dele, é por ele e é para ele. E nós queremos dar sequência à série de mensagens nas cartas de Apocalipse, antes de cearmos. E nós já temos visto algumas características, algumas marcas muito importantes nas igrejas que estudamos até aqui, ouvimos até aqui. A primeira marca de uma igreja autêntica, viva e relevante é o amor. Foi exatamente o que Jesus falou à igreja de Éfeso, que era necessário que eles voltassem ao primeiro amor. A segunda marca de uma igreja autêntica, viva e relevante, na perspectiva de Jesus, é o sofrimento, que era a igreja de Esmirna. Então, sofrer, não por circunstâncias comuns, mas é um tipo de sofrimento muito específico, é o sofrimento por causa do Evangelho, por causa de uma decisão de viver conforme os padrões do reino de Deus. E por conta dessa decisão, a probabilidade de sofrer por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E hoje, em alguns minutos, eu quero refletir com você sobre uma outra marca que Jesus, ele ressalta. Essa marca é importante para identificar, para revelar, para apresentar uma igreja autêntica, uma igreja viva, uma igreja relevante, de acordo com a visão de Jesus. Porque lembre-se, quando nós estávamos no capítulo 1, ficou claro que Jesus é aquele que anda no meio da igreja, que conhece a sua igreja. Então, existem percepções, existem princípios, existe algo que Jesus tem a dizer para a igreja. E é importante que a igreja saiba o que Jesus diz a respeito dela mesma, para que ela não se perca, talvez na sua própria percepção, na sua própria visão, no seu próprio conceito de olhar para si mesmo e achar que é uma coisa, que está de determinada forma, mas não estar sensível ao que Jesus diz a respeito da igreja. E quando Jesus fala com João para escrever a carta endereçada, destinada à igreja de Pérgamo, ele vai dizer: escreva isso, João. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus mais uma vez se revela, e está aqui mais uma característica de Jesus ao se apresentar à igreja, ao falar com a igreja. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando a igreja recebe esta palavra, e principalmente nessa introdução, neste início da carta, eles entendiam muito bem o que significava esta expressão espada, porque a espada era um dos símbolos do poder, da força de Roma. Então havia um significado ali, e Jesus então, ele fala com a igreja, embora, e principalmente Pérgamo, quando você vai estudar um pouquinho a história, você vai perceber que Pérgamo ocupava um lugar de importância, né, em toda a cidade de Roma, em todo o Império Romano. Não eram todas as cidades que recebiam uma espada que dava o significado de privilégio, de uma cidade honrosa, nobre, e que estava associada ao poder e à força de Roma. Então Pérgamo tinha este símbolo dado pelo imperador, e este símbolo era a espada, símbolo de força, símbolo de poder. E aí vem Jesus, e logo no início diz: estas são as palavras daquele que
tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, quando ele se revela, ele já se revela como aquele que sim, ele detém todo o poder, toda a autoridade, toda a força, acima até do Império Romano. E ele vem e diz: espada afiada de 2 gumes, que é justamente este propósito de trazer distinção, fazer separação, porque o grande problema que a igreja de Pérgamo estava vivendo não era o sofrimento externo, ou seja, as pressões, as perseguições, as lutas, as privações, não. A igreja estava reagindo bem diante deste sofrimento. A igreja estava reagindo bem diante das perseguições. A igreja estava se mantendo fiel diante dessas pressões e tensões, mas o grande problema da igreja de Pérgamo é que diante de algumas práticas pecaminosas dentro da igreja, ela estava se comportando de maneira tolerante. Então, elas resistiam, a igreja resistia à pressão, ela era fiel ao nome do Senhor diante de toda aquela carga de cobrança, sabe, de peso, de obrigatoriedade. Ela dizia não, né, a adoração ao imperador, ela dizia não a algumas coisas que vinham como pressão, se mantinha fiel, mas havia tolerância no meio da igreja. E aí Jesus vem e diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então ele vem justamente para trazer para a igreja a distinção daquilo que é a verdade e daquilo que é a mentira, o engano. Então a marca desta igreja que nós podemos destacar aqui é justamente a verdade. Jesus vem para trazer à igreja a diferença do engano e a diferença da verdade, e o poder, o peso da verdade diante do engano que a igreja estava vivendo. Quando o texto, o versículo diz que Jesus é a espada afiada de 2 gumes, nós temos algumas referências nas escrituras que reforçam esta verdade. Isaías 49:2 vai dizer assim: ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, e ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Efésios 6:17, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus ainda vai dizer o poder desta palavra, a eficácia desta palavra. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, mais afiada do que a espada de Roma, que simbolizava poder e força. O texto continua dizendo: ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Quando a espada da palavra de Deus vem, quando a espada da verdade de Deus vem, ela tem este poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Poderosa é a palavra, viva é a palavra, eficaz é a palavra. A verdade de Deus, ela vem para trazer esta clareza. O que realmente é verdade e o que de fato é um engano, é uma estratégia
muitas vezes, do diabo, das trevas, dos demônios, dos principados, das potestades, dos poderes que atuam no reino espiritual. Isso é tão verdade que quando nós vamos para o versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse, o texto vai dizer assim, né? Jesus falando: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Que declaração forte de Jesus nesta carta, porque ele fala: eu sei onde você vive, igreja de Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Eu sei onde você vive, igreja de Pérgamo, você está no lugar onde Satanás habita. E aqui é importante sabermos que Jesus não estava falando de apenas um lugar físico. Aonde é a casa do diabo? Fica na rua Três Meninas? Não. Você entendeu, né? Bom, não precisamos nem explicar mais. Jesus não está falando disso, né? Chegar lá na cidade de Pérgamo: olha, nós viemos aqui visitar a cidade e eu quero saber, eu queria visitar o palácio de Satanás. Queria tirar uma selfie com o diabo. Sai, capeta. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma presença física, de um lugar físico, embora daqui a pouquinho a gente vai ver o que tinha nessa cidade de Pérgamo. Mas quando Jesus fala a respeito de onde vive e está o trono de Satanás, onde Satanás habita, ele está falando de uma influência espiritual, de uma força espiritual, de um poder espiritual que estava agindo ali naquela cidade. Pérgamo era conhecida como um centro cultural, era uma cidade muito conhecida. Segundo os historiadores, ali em Pérgamo estava a segunda maior biblioteca do mundo da época, com mais de 200 mil pergaminhos. Pérgamo só perdia para Alexandria. E aí tem uma nota histórica aqui, que o rei de Pérgamo, ele olhou para o bibliotecário que trabalhava lá em Alexandria, e a Suzy é bibliotecária, sabe muito bem disso. E aí o rei de Pérgamo falou: esse cara é bom, eu acho que é por causa dele que Alexandria tem a maior biblioteca do mundo. Sabe o que ele fez? O rei de Pérgamo fez uma proposta para ele: trabalhar em Pérgamo na segunda maior biblioteca do mundo, da época. E o cara aceitou, e foi. E aí diz a história que o rei do Egito, né, naquela região lá na época, ele ficou furioso, porque perdeu o seu melhor bibliotecário para Pérgamo. E aí o que ele fez? De raiva, naquela época, antes de Pérgamo, eles escreviam, né, os livros, as cartas, usando o papiro. Então era o material que eles usavam. E aí o rei do Egito disse: já que ele roubou o meu bibliotecário, também eu estou cancelando toda a exportação de papiro. Eles não vão escrever mais nada, não vão mais imprimir nada, não vão mais fazer nada. Nem tinha impressão ainda, né? Mas você entendeu. E aí o que acontece? O rei de Pérgamo, a princípio ficou preocupado, mas ele teve uma grande ideia, e foi daí, dessa crise, né, dessa postura do rei do Egito, que impediu que o papiro fosse para Pérgamo, que ele inventou algo. Começou a utilizar, a fazer o pergaminho do couro alisado. E aí foi onde surgiu de fato o pergaminho. Por isso que o nome pergaminho já deu para entender
Pérgamo. Foi uma saída incrível, porque foi inventado então o pergaminho com couro alisado. Mas Pérgamo não era só isso, não era só um centro cultural, mas era também um centro do paganismo religioso. A história diz que em Pérgamo também existia um panteão de deuses pagãos, vários altares, vários deuses. E é interessante que na cultura romana, as pessoas poderiam, você pode adorar qualquer Deus, você pode ter centenas de altares na sua casa, você pode adorar o Deus que você quiser, desde que, uma vez por ano, você vá a algum templo, você queime incenso e diga, César é Deus. Fez isso uma vez por ano? Então você está liberado, pode adorar qualquer Deus, pode até ser crente se você quiser, mas uma vez por ano, você vai ter que ir a algum templo, acender incenso e dizer, César é Deus. Lá em Pérgamo, diz os historiadores, que no topo da Acrópole, ou seja, um ponto alto da cidade, estava lá o templo dedicado a Zeus, conhecido como o Deus Trovão, o Deus Relâmpago. Se você já assistiu Thor, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, vá assistir, eu já assisti. E você vai ter uma cena com Zeus, o Deus Trovão. E diz que o altar de Zeus parecia um trono. Então olha só, quando Jesus fala, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Então a igreja recebe esta palavra e ela entende claramente, quando diz onde está o trono de Satanás. Era um centro de paganismo religioso e estava lá, no alto da cidade, o trono dedicado a Zeus, o trono onde o paganismo reinava, onde Satanás, o diabo, estava exercendo uma influência espiritual sobre todos. E além disso, também, além de Zeus, havia o culto ao deus Esculápio, que era conhecido como Deus Serpente, o Deus Salvador, o Deus das curas. Então as pessoas vinham de longe, porque elas ouviam a respeito de testemunhos de curas milagrosas. Ali existia a maior escola, de medicina da época. Muitos estudiosos de medicina da época iam justamente para Pérgamo, porque lá tinha esta escola, esta universidade de medicina, e eles misturavam a medicina com as crendices, e eles falavam que muitas das curas que eram realizadas era por causa do deus Esculápio. E o deus Esculápio também tinha um símbolo que era uma espada e uma serpente. Quando você vê um jaleco de um médico, ou a logomarca da medicina, você vê uma espada e uma serpente, porque tem origem exatamente lá em Pérgamo, dentro desse conceito, dessa ideia do deus Esculápio, que era o deus serpente. E além de ser esse centro do paganismo religioso, como eu disse, Pérgamo também tinha um peso de importância na adoração ao imperador, porque lá em Pérgamo foi construído o primeiro templo dedicado a um imperador vivo. Então, quando Jesus fala a respeito do trono de Satanás, o lugar em que Satanás habita, está falando exatamente desse
poder espiritual que agia por meio de toda essa pressão, essa perseguição, essa sedução e um espírito de engano, uma influência espiritual que produzia cegueira espiritual, que produzia esta inclinação ao misticismo, a adoração aos vários deuses, as mentiras religiosas. Era uma afronta diante de Deus, diante do Criador, diante da própria Trindade. Então, havia ali uma influência do diabo, das suas estratégias, e ele estava ali agindo na cultura, na religião, no poder, na política. Então Jesus olha e vê a igreja sendo perseguida, pressionada. Mas que interessante, a igreja ela se mantém fiel, como diz o texto. Embora onde você está é o lugar em que está o trono de Satanás, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo, e a história diz que ele foi morto. Ele não negou a Jesus, ele se manteve fiel, e porque ele se manteve fiel diante da pressão, porque todos os cidadãos ali daquela cidade precisavam adorar o imperador, e ele se negou, falou: não, eu não vou queimar incenso a César, eu não vou declarar que César é Deus, porque eu não adoro outro Deus, eu só adoro ao Senhor. E porque o pastor de Pérgamo manteve-se fiel, firme, diz que ele foi colocado dentro de um touro de bronze, cheio de óleo, e esse touro de bronze cheio de óleo, com Antipas dentro, foi colocado no fogo, e o fogo foi esquentando, 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 até que Antipas morreu. Uau! Mas a igreja manteve-se fiel. Só que no versículo 14 e 15, Jesus vai dizer assim: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quando Jesus fala isso para a igreja, ele fala a respeito daquilo que eu mencionei há pouco, que era a tolerância da igreja. Porque qual foi o ensino de Balaão? Quando nós vamos para Números, nós temos a história de Balaão, e ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tentou isso algumas vezes, aceitou o suborno, e tentou fazer isso algumas vezes. Levantou as mãos, abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, mas todas as vezes que ele proferia palavras, ele só proferia palavras de bênção. E ele mesmo chegou à conclusão, e quando ele falava com Balaque, ele dizia: é impossível, eu não consigo. Eu disse para você, porque este povo Deus já abençoou, e quem Deus já abençoou, ninguém consegue amaldiçoar. Era um povo abençoado. Então Balaão sempre fracassava em cumprir a tarefa, por meio de um suborno, para amaldiçoar os israelitas. Só que chega um momento, e você vai ver isso quando você lê a narrativa histórica, que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque era um povo abençoado. Porém,
o que aconteceu? Ele conseguiu dar instruções a Balaque, referente a um processo que levaria os israelitas a serem amaldiçoados e a serem uma presa fácil como inimigos. E o texto lá de Números 31:16 vai dizer assim: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Como esta praga feriu a comunidade do Senhor? Como a maldição alcançou os israelitas? Como um povo abençoado, um povo que tinha promessas de Deus, um povo que tinha um favor do Senhor, agora o texto está dizendo que uma praga, que uma maldição, que uma peste invade a nação, invade o povo, e traz agora a vergonha, traz agora a maldição. Números 25, 1-3 vai dizer, vai reforçar o porquê disso. Olha só, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo era abençoado, mas o povo foi induzido, e Balaão ensinou isso a Balaque. Ele falou: use as mulheres, use as suas prostitutas, que essas mulheres venham seduzir os homens, o povo de Israel, e com certeza eles vão se inclinar para essas mulheres, e o texto diz que foi isso que eles fizeram. Eles começaram a entregar-se a essa sedução, a imoralidade sexual. Só que estas mulheres eram moabitas, adoravam outros deuses, e eles eram seduzidos, entregavam-se à imoralidade sexual, e na sequência eles agora participavam das comidas, das oferendas que eram apresentadas aos outros deuses. E o que acontece então? Deus vem e libera esta praga, esta ira diante do povo. Então, quando Jesus fala com a igreja de Pérgamo, Ele está dizendo: aí no meio de vocês, vocês estão tolerando pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Aí no meio de vocês tem pessoas que estão seduzindo pessoas para a imoralidade sexual e também para participar de festas, para participar de mesas com comidas oferecidas a ídolos. Quando você vai para a carta de Corinto, você vai ver Paulo tratando um pouquinho disso na igreja de Corinto. E você vai ver no ensino, eu não vou entrar nesses textos aqui, mas você vai ver no ensino de Paulo, que ele vai falar o seguinte, preste bem atenção. Quando um membro da igreja, e ele está falando para a igreja de Corinto, quando você for no mercado, e você vê lá uma peça de carne, e você souber que aquela peça de carne, ela foi dedicada a ídolos, compra a peça de carne, ora, entendeu?
põe lá na panela de pressão, põe um temperinho, põe uma batatinha, entendeu? Faz um negocinho lá, e depois dá graça. Falei, Deus, muito obrigado. Que carne cozida da hora. Pá! E come. Então isso aí está resolvido. Porque ele dizia, foi Deus que criou, entendeu? E daí que foi dedicado a ele. Você vai pegar, vai levar para sua casa, vai orar e está santificado. Certo? Foi o que Paulo falou para a igreja. Então, se você estiver andando por aí, estiver com fome, falou, esse mês eu estou sem mistura. Aí você virou a esquina, tem um jarrinho lá, um franguinho, uma farofinha. Você vai dizer, Deus, hoje eu tenho mistura. Pega, dá uma lavadinha, tem que tomar cuidado porque não pode lavar a carne de frango, né? Entendeu? Pega e ora, fala, Deus, toda maldição quebrada, eu declaro abençoado. Chega na mesa com um sorriso, fala, Deus proveu a mistura, está resolvido. Quantos creem assim, vão fazer isso? Fala, não, pastor, eu vou trabalhar mais um pouquinho para ir na sua. Eu vou esperar alguém me convidar para jantar, para almoçar. Ai, ai. Tem até uma história missionária verídica, né, de um missionário no campo com a família, e faltou o alimento tal, naquele período, e ele ora, sentados à mesa, fala, Deus, nós não temos o que comer, o Senhor prometeu. E aí tinha um satanista lá perto, um bruxo, e fez uma oferenda, né, amaldiçoando lá o missionário, e ele coloca na porta do missionário, e bate na porta e some. E o missionário orando, pedindo comida, quando ele abre a porta, uma oferenda na porta dele, estava lá um frango, farofa, falou assim, Deus, obrigado. Obrigado, porque chegou o rango. Então Paulo falou sobre isso. Só que o grande problema é o seguinte, quando se fala de comida dedicada a ídolos, nesse contexto aqui, o que acontecia? Os adoradores, os que iam aos templos pagãos, e apresentar oferendas aos ídolos, aos demônios, né, que tinham essa prática, eles levavam um animal, e eles ofereciam como um sacrifício. E aí o que eles faziam? Eles cortavam o animal no meio. Então o ofertante deixava uma parte no templo pagão, e a outra parte ele levava para casa, e ele fazia uma festa. E nessa festa, tinha o quê? Tinha a dedicação aos ídolos, na festa com os familiares, com os amigos, com os vizinhos. Tinham os rituais de culto aos deuses pagãos, aos demônios. E em muitos casos também tinham as orgias sexuais. Então era muito comum. E aí o que acontecia? Tanto em Corinto, como também em Pérgamo, Jesus falou que no meio da igreja, não era toda a igreja, mas no meio da igreja tinha pessoas que participavam dessas festas. Eles iam, e eles participavam das festas, comendo a carne dedicada aos ídolos, participando dos rituais e participando das orgias sexuais, da imoralidade sexual. E a igreja de Pérgamo sabia de algumas pessoas dentro da igreja, que estavam induzindo outros, fazendo isso, era como se fosse assim, e entrava na igreja e falava, rapaz, vamos numa festa ali comigo? Vamos lá, tem um esqueminha da hora, mano, entendeu? Vamos lá, chegava, era uma festa dedicada a demônios, a ídolos, tinha comida dedicada a ídolos, tinha bebida dedicada aos ídolos, tinha música dedicada a ídolos, tinha promiscuidade sexual, tinha imoralidade sexual, tinham prostitutas cultuais, ali era o foco, onde tudo o que acontecia era dedicado aos demônios, e tinham pessoas que induziam membros da igreja de Pérgamo para esses lugares. Os irmãos entenderam? E aí o que acontece? Acontece que Jesus fala que a igreja estava tolerando esse tipo de gente. A igreja não estava tratando.
A igreja não estava confrontando. Quando olhamos para Éfeso, vocês se lembram? Jesus falou que a igreja de Éfeso odiava esse tipo de gente, mas a igreja de Pérgamo tolerava. Também os nicolaítas, porque ele reforça aqui aos ensinos dos nicolaítas. Aquele grupo de pessoas que também era com relação à imoralidade sexual. E há uma corrente de comentaristas que ressalta, uma seita gnóstica, porque eles deturpavam o ensino da palavra de Deus. Eles diziam o seguinte, os nicolaítas, eles diziam o seguinte, eles ensinavam, olha, o corpo, a matéria, ela é má, entendeu? O que importa mesmo é o espírito, o que importa mesmo é a sua conexão com Deus, sabe? É a sua intimidade na esfera espiritual. Então, o que você faz com o corpo, olha, você não precisa se preocupar. Por isso que eles associavam a religião às práticas de imoralidade sexual, de orgias sexuais. Porque já que a matéria, o corpo é má, então o que você faz com o corpo não importa. O que importa é o espírito. Um outro ensino dos nicolaítas era que quanto mais você pecasse, mais você desfrutaria da graça. Então, quer conhecer uma graça grandiosa? Então tenha pecados grandiosos, porque quanto mais você pecar, mais você vai ser alvo da graça. Quanto mais você pecar, mais você vai ser perdoado. Então tinha gente dentro da igreja que induzia outros a fazer isso, a viver assim, e Jesus fala que a igreja de Pérgamo tolerava isso. Mas uma igreja que resistia à pressão, se fosse necessário até morria por causa do nome de Jesus, porém, tolerava esse tipo de engano, esse tipo de conduta, esse tipo de vida, esse tipo de pessoas dentro da igreja. E aí ele vai dizer no versículo 16, Jesus dizendo: portanto arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Jesus está dizendo exatamente isso. Arrependa-se, para de tolerar essas coisas. É interessante que o que Jesus fala é sobre arrependimento. Então Jesus não está dizendo que são todos que estão vivendo assim, mas Jesus está dizendo, você tem aí gente que vive assim. Não é todo mundo, mas todos vocês precisam se arrepender, porque o arrependimento é para que vocês não vivam mais tolerando essas coisas. Isso precisa ser confrontado em amor. A verdade precisa ser dita com amor. E aí é por isso que Jesus se apresenta, se revela como aquele que tem a espada afiada. Vocês precisam fazer distinção. Ou me serve, ou vive esta vida promíscua, essa vida de adoração a ídolos. Vocês não podem permitir, tolerar essa conduta, esse mundo, esse paganismo, essa promiscuidade, essa perversidade dentro da minha igreja. Vocês não podem tolerar isso. Então ele está dizendo, arrependa-se, reconheça que você foi tolerante, reconheça que você foi dando vazão a esse tipo de pecado, esse tipo de conduta, e você precisa se arrepender, para expulsar, que pecado? O pecado da tolerância. E queridos, isso para nós é um grande desafio. Pense numa mensagem difícil de pregar, é essa aqui.
não é por causa de toda a estrutura teológica, histórica, contextual que ela propõe ou apresenta, mas é por causa da sua essência. Porque o que mais nós vivemos hoje é essa inclinação à tolerância. Tolerar, sermos complacentes. Sabe, a gente olhar e às vezes dizer assim, não vou mexer aí não. Sabe que está numa vida de pecado, sabe que está com práticas pecaminosas, sabe que é uma vida de desobediência a Deus, mas vai tolerando, vai permitindo, e aí vem o Senhor Jesus e diz: eu não tolero a tolerância que vocês têm, não tolero isso. Ou vocês se arrependam, ou eu mesmo virei e lutarei com esse tipo de gente, com a espada da minha boca. Eu vou revelar a vida de engano, eu vou trazer a divisão da verdade e da mentira, da santidade e da impureza. Eu mesmo vou revelar isso, eu mesmo vou expor, porque é assim que Jesus faz com a sua igreja. Quantos dos senhores já não ouviram falar a respeito de pecados que foram descobertos? Quem fez? Sabe quem fez? Sabe quem expôs? Porque foi o próprio Jesus quem disse: aquele que vive praticando o pecado, uma vida pecaminosa lá na escuridão, às escondidas, vai chegar o tempo que isso será revelado no telhado. Porque Jesus quer a sua igreja santa, Jesus quer a sua igreja pura, Jesus quer a sua igreja andando em retidão. E nós não podemos tolerar, e se nós toleramos, Ele mesmo diz: se você não resolve, eu resolvo. E Jesus sempre resolve. Diga bem forte: Jesus sempre resolve. Aleluia! Então, queridos, o grande desafio para mim e para você é não tolerarmos pecado no nosso meio. Eu não estou falando de uma pessoa que, comete um erro e se arrepende do seu erro, porque aqui todos nós pecamos, todos nós falhamos. Se não é por pensamento, é por palavras, por atitudes, não tem como. A Bíblia diz que nós pecamos. Eu não estou falando desse tipo de acontecimento, onde talvez você, sem querer, falou algo que não devia, e o Espírito Santo tocou lá no seu coração, e você, eu pequei, Deus me perdoe. Onde você talvez cometeu aquele deslize, aquele pecado, e você se arrepende, fala: Deus, tem misericórdia de mim, eu confesso o meu pecado, eu não quero viver assim, eu não quero viver nessa vida. Não estou falando disso, eu estou falando de gente que tem prazer no pecado, que tem projetos intencionais para pecar, que coloca lá na agenda: terça-feira eu vou para a festa e vou participar de um ritual para demônios, que é intencional. Amanhã eu vou para prostituição, amanhã, é intencional, é um coração que muito provavelmente não nasceu de novo, não foi regenerado, porque João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado. E o que Jesus está falando para a igreja é:
tem gente aí no meio de vocês, que vive, que é intencional, que tem uma prática pecaminosa, que adora ídolos, demônios, come comida dedicada a ídolos e tem práticas promíscuas, imoralidade sexual, e vocês estão tolerando. Pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não se arrependeram, elas precisam ser confrontadas, e você, igreja, não pode tolerar isso. Que nós tenhamos um coração inclinado a pedir graça a Deus, para que a gente possa se posicionar diante de condutas assim. Eu vou parar por aqui. Amanhã, no domingo que vem eu continuo, que tem bastante coisa. Eu não quero me perder riquezas das Escrituras, mas nessa palavra tão forte, nessa manhã, nós precisamos, como igreja, ouvir o que Jesus está falando, e a gente precisa entender que nós temos uma grande responsabilidade em ser igreja. A Bíblia diz assim: se você ver o teu irmão pecando, você vai lá até ele. Guarde aqui, olhe para mim. Os diáconos, diaconisas, olhem para mim, estou pregando. Ouça isso aqui. Líderes, ouça isso aqui, olha o que a Bíblia diz. Se você ver o seu irmão pecando, ou se ele pecar contra você, pecar contra a igreja, contra o corpo, se você ver, se você souber, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: vai até ele, e chama a atenção dele. Em amor você diz: isso aí é pecado, você está pecando contra a igreja, você está pecando contra o corpo, isso aí é fora da palavra de Deus, isso aí é uma prática pecaminosa, você não pode viver assim, você está vivendo uma vida de pecado, você não pode fazer isso, você foi chamado à santidade, você foi chamado à pureza, chame a atenção dele, é o que Jesus falou. Aí você volta para a sua vida. Só que se ele continuar na prática do pecado, sabe o que Jesus falou que é para fazer? Falou: chama uma testemunha. Jesus falou assim: chama o Márcio, vem aqui, Márcio. Aí o Márcio vem comigo, vai de novo no irmão, fala assim: olha, eu estou com uma testemunha aqui, o que você está fazendo é pecado, você não foi chamado por Deus para viver assim, você foi chamado para viver em santidade, em pureza, em retidão, isso é pecado, chame a atenção com uma testemunha, vai embora. E aí Jesus avança um estágio, se ele continuar na prática do pecado, sabe o que Jesus falou para fazer? Agora chama a igreja, leva esse irmão até a igreja, ao governo da igreja, aí chega em mim, porque aqui nessa igreja tem governo, aqui nessa igreja tem pastor, chega em mim, e fala: eu vi esse meu irmão na prática do pecado, ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para viver em santidade, em pureza, para andar em comunhão com Deus, e ele está pecando contra a igreja, contra o Senhor, contra o corpo, e eu chamei uma testemunha, fiz conforme Jesus falou, e aí chegou na autoridade, chegou na igreja, o pecado é confrontado novamente, ele é chamado a atenção novamente, sabe o que Jesus falou? Que se mesmo assim, um irmão chamando a atenção, um irmão com uma testemunha chamando a atenção de novo, um irmão com a testemunha levando até a igreja,
e ainda assim ele continua na prática do pecado, bom, olha que coisa séria. Jesus falou: trate como publicano, trate como um traidor. Ele não nasceu, ele não é dos nossos, ele não nasceu de novo, ele tem prazer na prática do pecado. Os irmãos estão entendendo como é sério ser igreja? Como é sério? Que Deus tenha misericórdia de nós, para não sermos tolerantes. Não é para ficar expondo a vida de ninguém, não é para ficar julgando ninguém, não é para ficar matando ninguém, não é para ficar proferindo palavras de maldição para ninguém, mas é para obedecer os passos que Jesus está dizendo. Para quê? Para a restauração. Porque a Bíblia diz: olha, se você ver o seu irmão pecando, e você for até ele, e ele se arrepender, uau, você ganhou um irmão, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente fizer certo, do jeito que Jesus está mandando, e este irmão se converter, se arrepender, nós ganhamos um irmão, e a gente viveu a maravilhosa experiência do amor cobrindo uma multidão de pecados. Amém, queridos? Guarde isso. Eu acredito que o que eu falei hoje é uma das maiores lições que você poderia ouvir a respeito de igreja, de dinâmica de igreja, diante de algumas práticas pecaminosas. Guarde isso, é muito sério. Amém? Mas que bom saber que esta mesa não é dedicada a ídolos. Esta mesa não representa paganismo, não representa idolatria. Esta igreja representa o Senhor Jesus. O pão que representa o seu corpo que foi ferido na cruz, e o suco de uva